Muito bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui dando continuidade no nosso projeto Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos abordar hoje é humilhação. E para falar sobre humilhação e os dois tópicos que eu quero abordar dentro disso, eu quero que você abra comigo na palavra do Senhor, na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É fantástico poder ver como a palavra do nosso Senhor aborda todos os assuntos cotidianos no nosso dia a dia, né? É interessantíssimo ver como o Senhor não deixou, se é que podemos dizer assim, escapar nada, né? E quando nós falamos de humilhação, nós estamos tratando um assunto muito polêmico, um assunto que em alguns casos pode se tornar até caso de polícia, caso de processos, né? E eu queria abordar os dois tópicos dentro dessa questão da humilhação. A nossa humilhação diante dos homens e a nossa humilhação diante de Deus. E eu queria falar primeiramente da questão da humilhação diante dos homens. E existe um versículo em Mateus capítulo 23, verso de número 12, que vai dizer que quando nós estamos sendo humilhados, na verdade nós somos exaltados por Deus perante aos homens. E é interessantíssimo nós abordarmos isso, porque o homem, via de regra, quando é humilhado, ele tem a repulsa, né? Ele tem a atitude de devolver a ação que ele está sofrendo. Então, se ele está sendo humilhado com palavras, ele vai querer usar palavras também para humilhar de volta. Se ele sofre uma agressão física dentro de uma humilhação, ele vai querer agredir de volta, né? E na verdade o Senhor Jesus vem com um novo conceito, talvez que o homem ainda não tinha entendido, que é quando nós somos humilhados diante dos homens, na verdade, nós não temos que reagir perante a isso, porque o próprio Deus vai nos justificar, o próprio Deus vai nos exaltar, através daquela humilhação que nós estamos sofrendo. É interessante nós pensarmos sobre isso, né? Então, quando alguém está me agredindo, quando alguém está falando mal de mim, quando alguém está me humilhando diante dos homens, eu não devo mais me preocupar. Eu devo entregar nas mãos de Deus e confiar nele para que ele possa me exaltar no seu tempo devido. E com certeza, no tempo certo, a sua exaltação e a sua colocação de Deus em minha vida vai vir e vai aflorar na frente das pessoas e as pessoas vão reconhecer. E o outro lado da humilhação agora, que é a nossa humilhação diante de Deus, é algo muito interessante, meus irmãos, porque com certeza nós temos muita dificuldade de nos humilharmos diante do Senhor, porque na verdade o nosso Senhor é algo que nós não vemos. Nós às vezes sentimos, nós sabemos que Ele está conosco, mas nós não conseguimos enxergar. E a palavra do Senhor nos ensina aqui em 1 de Pedro capítulo 5, que nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque Ele vai nos exaltar diante dEle. É o Senhor que, através da nossa humilhação, da nossa entrega diante de Deus, vai nos exaltar para a honra e glória dEle. Agora, esse é um processo muito difícil de se entender, porque nós não temos como em primeira instância se humilhar. E na verdade o Senhor quer que nós realmente nos coloquemos diante dEle em posição de humilhação. Então a minha oração deve ser sempre reconhecendo quem eu sou e quem Ele é. Eu me colocando no meu lugar como servo, como discípulo, e colocando Ele como mestre, como meu Senhor, como meu Deus. E aí vem uma pergunta: será que eu tenho feito isso na minha vida? Será que eu tenho colocado o Senhor como realmente Senhor da minha vida, como meu mestre? Ou na verdade eu faço o inverso? Eu sempre vivo uma vida pedindo a Deus, achando que Ele tem que fazer as coisas por mim, e na verdade eu nunca me humilho diante dEle. Isso é algo que eu preciso refletir, meus queridos. Eu preciso realmente me humilhar na presença de Deus, porque Pedro está dizendo para nós e nos ensinando que no tempo certo Ele vai nos exaltar diante dEle. Com certeza, a maior exaltação que o Senhor tem para nos dar é a salvação que Ele nos deu na eternidade. É a vida eterna ao lado dEle. É onde todo esse mundo, todas as coisas desse mundo que nós vivemos, sofrimentos, dificuldades, tudo vai passar. E nós vamos viver ao lado do Senhor para todo sempre, para a honra e glória dEle, louvando ao Senhor longe daqui e na salvação diante de Cristo. Que nós possamos entender
que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e que também nós possamos entender que a humilhação diante dos homens vai acontecer e nós precisamos deixar que Deus nos exalte em todas as situações. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Nos ajude a divulgar esses vídeos, essas mensagens através do canal do YouTube. Se inscreva lá, indique para seus amigos, compartilhe nas suas mídias sociais e que a palavra do Senhor possa alcançar o coração de muitos. Em nome de Jesus. Amém.